Bora lá. Bom, salário maternidade. Rapidão para todo mundo que está aqui. Qual é a hipótese de incidência de fato gerador do salário maternidade? De novo, repetindo. Qual é a hipótese de incidência de fato gerador do salário maternidade? Não. Qual é... De novo, ó. Vocês têm que lembrar disso. Comecem a ficar técnicos. Vamos lá. Todo benefício tem uma hipótese de incidência de fato gerador, ou seja, o porquê o benefício existe. Por que que a pensão... Por que que o salário maternidade existe? Para que que ele serve? O que que ele vem? O nascituro? O nascituro? Ele, mais ou menos, melhor isso aí. Proteger o nascituro não, mas melhor isso aí tá indo. Oi? Não. A pergunta, na verdade, é assim: por que eu, direito do trabalho e eu, direito previdenciário, coloquei uma proteção especial para a pessoa, né, em relação à prole dela? Por que que tem isso? Vocês podem ver, eu tenho a licença maternidade, que é trabalhista, e eu tenho o salário maternidade, que é previdenciário. Mas ambas pelo mesmo fato gerador. As duas é o mesmo fato gerador. E aí vem por quê? Por conta da criança. Mas por quê? Por quê? Para a mãe ficar melhor isso aí, Letícia. Deixa eu perguntar, você teve filho, não teve? Não posso sair muito daqui, né, Matheus? Esqueci. Quando o neném chorava, já aconteceu do neném chorar e você saber que você tinha que dar mamar para ele? Já aconteceu? Você tem um sexto sentido que falam que as mães têm? Já. Quando você dava de mamar, você sentia prazer em dar mamar? Porque a mãe tem um hormônio que é liberado quando o neném suga o leite. Para quem não sabe, um hormônio da felicidade é liberado, então dá prazer para a mãe e dá prazer para o neném também. Porque o neném está pegando aquele nutriente. Mas por que que tem esse hormônio que liga a mãe à criança e a criança à mãe? Por quê? Tá, que necessidade? Deixa eu falar um negócio. Vocês sabiam que quando uma mãe não cria o filho fica meio arredio da mãe? Sabiam disso? Falando da mulher, no caso aqui. Então, o que faz o salário maternidade e a licença maternidade com a mãe e com o filho? Ela gera uma simbiose entre a prole e o genitor. Então, na verdade, esse período e esse valor é para criar o laço entre mãe e filho. Que pode ser por uma gestação, mas pode ser por uma adoção também. Pode ser pela adoção também. É para criar a simbiose, criar o quê? O laço entre mãe e filho. Eu falo mãe e filho, mas o salário maternidade não é só das mães. Se, por exemplo, a Letícia morresse no parto e o pai fosse criar os filhos, o pai poderia sair em salário e licença maternidade, porque ele teria que fazer o quê? A simbiose no lugar dela. Porque, na verdade, não é só a mãe que precisa do filho, o filho precisa de alguém lá tomando conta dele nos primeiros meses. O ser humano é um dos poucos mamíferos que precisa de um cuidado maior aí quando é recém-nascido ou quando é pequeno. Tá? Então, na verdade, o salário maternidade não é um benefício destinado ao descanso da mulher trabalhadora em virtude do parto. Ele é um benefício destinado a criar a simbiose. Tanto é que hoje eu posso adotar uma criança e vai sair
com os 120 dias do salário maternidade tranquilamente. Antigamente era projetado dependendo da idade. Isso foi declarado inconstitucional e hoje sai nos 120 dias totais. Tá? Então, a hipótese de incidência de fato gerador do salário maternidade é criar o quê? O enlace afetivo entre a mãe ou o pai e a criança. Beleza? Fundamentação legal do salário maternidade, Constituição Federal, artigo 71 a 73 da LB, 93 a 103 do regulamento. Beleza? O salário maternidade pode ser pago, inclusive, na questão do natimorto, sendo considerado o natimorto, ou seja, a criança que nasce morta, né, a partir do nascimento da 23ª semana. Tá? Beleza? Isso é um negócio bem legal, pouca gente usa, e vocês devem começar a usar mais. Preste atenção nisso. O benefício do salário maternidade, ele pode ser antecipado ou prorrogado em 2 semanas, o que aumentaria em 4 semanas o salário maternidade. Quando isso acontece? Normalmente, quando a mãe já começa a passar mal antes, e aí ela, em vez de sair em auxílio-doença, que poderia sair depois virar um salário maternidade, ela sai em quê? Em salário maternidade, com 2 semanas antes. E depois, caso ela precise, a mãe, não se sentindo bem ainda, ou a criança precisa de um enlace maior, ela, em vez de transformar em auxílio-doença, ela recebe ainda o salário maternidade. Por que que isso é melhor? Porque no caso dos empregados, principalmente, o salário maternidade é o valor percebido por ele. Então, se a Andréia ganhasse 10 mil reais, o salário da Andréia seria de 10 mil reais. O salário maternidade não está limitado ao teto previdenciário. Então, isso é uma coisa muito boa. Então, se ela ganha 10 mil de salário maternidade. Se ela fosse ganhar auxílio-doença, ia ficar limitado ao teto. Então, muito melhor ela ganhar o quê? Salário maternidade. E poucas pessoas sabem que pode antecipar e prorrogar. Normalmente não pedem. Então, é só pedir que vai ganhar. Tá? Tranquilo? O parto antecipado reduz a carência. A carência no salário maternidade é de 10 meses. E se perder a qualidade de segurado, ele deve pagar pelo menos 50% da carência pedida. Ou seja, quanto? 5 meses. Tudo bem? Tranquilo? Então, novidade ali. 10 meses é a carência. Se perder a qualidade de segurado, lembram quando perde a qualidade de segurado? O artigo 13 do decreto 3048, o artigo 15 da lei de benefício. Lembram lá? 12, mais 12, mais 12, mais o 15º dia do mês subsequente. Lembram disso? Quando ele perde a qualidade de segurado, para recuperar a qualidade de segurado, essa pessoa tem que ter contribuído pelo menos 5 meses. E se ela contribuir 4, Carlos? Babou. Tá? Babou. Por que 10 meses? Porque, em regra, não tem gestação humana superior a 9 meses. Apesar de ser 44 semanas, né? Não é isso? Que seria o equivalente a... Quanto? São 36 semanas ou 40 semanas? 40? 40 semanas dariam quanto? 10 meses. Mas, nesse caso aqui, a carência é de 10 meses. Ok? Beleza? Pessoal, pode começar a pagar depois? Não. Carência de 10 meses. Um mês antes, aí pode continuar pagando até o dia. Ok. Mas se ela ficou sabendo que está grávida de 1 mês, ela começou a pagar, o que vai acontecer? O neném vai nascer antes. Óbvio. Não tem gestação superior a 10 meses, perdeu. Tá? E se ela já tiver, ela perde a qualidade de Ela perde a qualidade de segurado. Ok. ela descobre que está grávida. Pode recolher os 5 meses? Ela perdeu a qualidade de segurado? Lembra, vocês têm que lembrar, por isso que eu falei, direito previdenciário é igual matemática, é cumulativo. Como que carência é? Carência eu não pago mês a mês? Sim ou não? Como é que ela vai antecipar 5 meses? Pode antecipar? Não. Agora,
Usem a massa encefálica cinzenta que vocês têm dentro da caixa craniana. Como é que você faz isso? Já dei a saída para vocês várias aulas atrás. Como é que você faz isso? Mano, ela é uma advogada, ela é uma profissional liberal, que ela provou trabalho, ela só não recolheu. Ela invoca o quê? O artigo 27.2 e paga em atraso. Aí pronto, caramba, quantas mulheres tem assim? Milhares, centenas de milhares? É, aí usa o 27.2. Mas ela vai ter que provar o quê? Trabalho, artigo 27.2 da LB. É isso que eu estou falando. Vocês têm que lembrar que tudo isso já foi dado para vocês, a matéria está tudo aí. Quando eu falo isso, na minha cabeça já está vindo o quê? Que você já sabe todas as regras da carência. E você sabe que você pode pagar carência em atraso, desde que ela prove trabalho. Agora, não, perdeu a qualidade de segurado, não trabalhou esse período, tem o que fazer? Vou pegar esse cliente? Não. Não me interessa. Porque eu não vou conseguir resolver. Certo? Aborto não criminoso gera direito a 2 semanas. Aí sim, para a mulher mesmo, aí destinado ao descanso da mulher para se recuperar, inclusive mentalmente, psicologicamente aí da questão técnica, tá? Antigamente era assim que era feito, ó. Então, até 1 ano de vida pagava integral 120 dias, de 1 a 4 pagava 60 dias, de 4 a 8 pagava 30 dias. Isso aqui, ó, caiu. Isso foi declarado inconstitucional por uma CP. Então, hoje, quanto que é o prazo? 120 dias. Então, isso aqui, ó, não existe mais. Tá? Ah, Carlos, quer dizer que se eu adotar uma criança de 12 anos de idade, vou ter 120 dias? Em regra, sim. Não vai ter que criar simbiose também? Ou seja, o enlace entre mãe e filho, sim ou não? Então, ok. Tá? Tranquilo? Essa regrinha aí. Benefício, bora lá. Depois vocês ficam com dúvida. Bora lá. Eu vou jogar o microfone. Vou jogar o microfone. Benefício é pago. Ó, isso aqui é a maior dúvida de um monte de gente. Dá um monte. O benefício é pago diretamente pelo INSS, que pode pagar ele diretamente para a pessoa, ou a empresa que a pessoa trabalha paga e depois desconta da contribuição social mensal que a empresa paga para o INSS. Então, esse é um problema muito comum. A pessoa perdeu o emprego ou saiu do emprego, vai pedir o salário maternidade, o que o INSS fala? Vai pedir para onde? Vai pedir na trabalhista na empresa, não é isso? Não. Quem é o sujeito? O INSS. É o INSS. Não, perguntam direto no Zap Zap? Então, pronto. Tá? Então, assim, a fundamentação legal está no artigo 72, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91, e é uma pergunta recorrente no Zap Zap do Carlão, isso aí perguntam constantemente. Quem vai pagar? O INSS. Carlos, como é que eu faço? Eu não lembro qual que foi a empresa que faliu de aeronave, não sei se foi a VASP, que deu um problemão com a mulherada, não sei se foi a VASP, alguma, assim. Eu sei que teve uma galera de mulheres e mandavam fazer o quê? Ela ir na trabalhista. É só interpor mandado de segurança, saía na hora. Mas um monte de gente com dúvida. E foram na trabalhista mesmo. Não, mandado de segurança contra quem? O INSS. E acabou. Puf. Tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Salário maternidade tem advogado só vivendo salário maternidade, tá? Ontem mesmo a gente atendeu deixa eu ver se eu tenho o nome dele. Ele só faz isso. Deixa eu ver. Antônio Marcelo. O Antônio Marcelo só faz salário maternidade lá no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Só faz isso. Faturamento dele, R$25 mil a R$30 mil, tirando os custos. Então é limpo na mão dele. Ele falou, professor, achei um nicho que ninguém faz. E aí eu me especializei em salário maternidade. As pessoas só me procuram para salário maternidade. E ele recebe não só
o normal, da entrada normal, nesses casos que o INSS nega, como também ele vai receber o salário maternidade daquelas pessoas que deixaram de receber e tinham direito a receber, que acontece muito. A mulher não recebeu e tinha direito de receber. Qual é o prazo para pedir isso? Em regra, as concessões são imprescritíveis e indecaíveis. Tudo bem? Mas eu tenho uma súmula 85 do STJ que fala que eu só posso receber as parcelas do último quinquênio. Então eu só consigo, em regra, pegar dentro dos últimos 5 anos. Tá? O resto seria discutível. Então, muita gente que deveria ter recebido salário maternidade não recebeu porque não sabia. Então, um monte. Tranquilo? Bom, período de graça. Vamos lá. Período de graça é o do artigo 15 da Lei de Benefício, que é período de graça, o que é isso? Qualidade de segurado. Então, em todo o tempo, ó, seguro-desemprego, 12 meses, do inciso 2 do artigo 15, parou de contribuir, 12 meses, aí tem mais que 120 contribuições, mais 12 meses, está desempregada? Mais 12 meses, mais o 15º dia do mês subsequente. Se ela ficar grávida nesse período aqui, tá o quê? Coberta. Totalmente coberta. Se ela ficar grávida nesse período, ela está coberta. Por isso que... Se o INSS... Gente, se o INSS falasse sim, você não estava aqui. O INSS fala não. O INSS é o maior réu do Brasil porque ele fala não. E a gente ganha dinheiro dele por conta disso. Ela tem direito à aposentadoria especial, o INSS fala não para ela, a gente entra com ação, ganha ação. Ela está incapaz, o INSS fala que ela está capaz, a gente entra com ação e está. É por isso. Período de graça, então. Aonde está isso? Lembram? Tatuem na pele. Anexo 24 da IN 77. Artigo 15 da Lei de Benefício. Artigo 13 do Decreto 3048 de 99. Tudo matéria que já foi dada, redada, tredada para vocês. Então, período de graça, já sabem. Período de graça vale para todos os segurados, sim ou não? Ela era segurada? Sim, acabou. Vai pagar, normal. Tranquilo? A estabilidade constitucional, né? Lá do artigo 10, inciso 2 da ADCT, do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, estabilidade tranquila, constitucional, não tem muita questão técnica aí. Novidade, ampliação do prazo para 180 dias. Ninguém amplia, porque para ampliar para 180 dias, o governo coloca alguns incentivos fiscais, que são muito poucos. Então, assim, vou dar a minha visão, que é uma visão do empresário. Quando eu perco um funcionário que está em salário maternidade, eu não posso esperar e eu vou contratar alguém. Normalmente, eu vou contratar alguém que normalmente não vai ser tão eficiente quanto aquela que estava lá há muito tempo. Certo? Um funcionário, para ficar mais ou menos, ele demora 6 meses na empresa. Para ele começar a entender. Entendeu? Aí eu vou dar mais 2 meses, precisando do funcionário aqui, eu vou querer. A não ser que eu tivesse um benefício muito grande. O benefício financeiro para mim, empresa, é muito baixo. Então isso normalmente acontece muito aonde? Serviço público. Só no serviço público. Agora, na iniciativa privada ninguém dá. Por que ninguém dá? Não interessa. Bom, tranquilo. Questão da prorrogação aí. Prescrição a gente já falou. Questão lá dos 5 anos, súmula 85. Bora lá. Tá? E aí no visual rapidão. Pressuposto, qualidade segurada? Sim ou não? Sim. E se não tiver? Dançou. Agora, se ela não estiver pagando, ela tem qualidade segurada? Depende. Se ela estiver trabalhando e não recolhendo? Sim. Lembra que a filiação está atrelada ao quê? Atividade
laboral remunerada e não ao pagamento. Tanto que ela pode pagar em atraso. Então, beleza. Nascimento, adoção ou guarda judicial. A empregada, renda igual à remuneração integral, limitada ao quê? Ao salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque se não pega aí uma alta executiva que ganha 200 mil reais, quanto que a Previdência ia pagar para ela? 200 mil, não. Tá? Na época, lá atrás, anos atrás, deu um fuá, eu já contei isso em alguns cursos, que foi a questão da Sasha, né? A Xuxa ganhava na época, acho que R$1 milhão da Globo, sem os royalties, como empregada, salário. E aí, como é que faz? Não. Tá? Oi? Você também ganha? Não, né? Normalmente voltaria lá para a última remuneração dela. Mas há uma discussão ferrada sobre isso, que como a remuneração é zero, em regra seria quanto? Mas excelente pergunta. Essa é uma discussão que tem. Eu entendo que seria a última remuneração. Outros entendem que seria, como é zero, salário mínimo. Então tem uma discussão. Metá. Tá? Estou vendo muito julgado mandando pagar a última remuneração, que tem a ver com a contribuição mesmo dela. Tranquilo. Tá? Avulsa. Lembra quem é o avulso, né? Trabalhador portuário. Renda mensal é igual à sua remuneração integral equivalente ao mês de trabalho. Doméstico igual ao último salário de contribuição. Vide lei complementar 150. Anotem aí. Especial, salário mínimo. Lembra, especial não paga, em regra. Salário mínimo. Individual e facultativo, 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição, apurados em períodos não superiores a 15 meses. Isso quer dizer o quê? Cálculo super baba. Vocês têm que começar a interpretar a lei, né, gente? Pelo amor de Deus. O cálculo é baba. O que ele falou ali? O divisor é 12. Sim ou não? Quem vai dividir? Ó, é uma média aritmética. Você tem 15 meses para você tirar quantos salários? 12. Aí você vem. Esse foi pago. Esse foi pago. Esse foi pago. Esse não. Esse foi pago. Esse não. Esse foi... Beleza? Aí tirou 12. Soma eles e divide por quanto? Simples assim. Tudo bem? Carlos, estou com um problema. Ela é individual e ela pagou apenas 10 meses. Soma 10, qual que é o divisor? Ah, ela só pagou 9 meses. Não tem direito. Porque a carência mínima são... Período de graça, o cálculo vai ser feito dessa forma. Por isso que tem a discussão técnica. Porque se voltar e pegar parcelas, vai usar as parcelas. Se voltar e não pegar, é zero. Tá? Isso para o individual. Para o individual. Não tem parcela, vai ser quanto? Salário mínimo. Se estiver no período de graça. Benefício devido com início 28 dias antes do parto, quando o médico assim autoriza. O antigo T3, C3. Antigamente, quem falava o tempo que ia sair era o perito do INSS. Hoje, quem fala quem vai sair é o médico que trata a gestante. Tudo bem? Antigamente era a perícia do INSS que fazia, hoje quem faz? Isso aí. Agora, a prorrogação passa pela perícia do INSS. Empregada avulsa e doméstica, não tem carência. Então, aí que é a grande sacanagem do negócio. A empregada entrou no 8º mês de gestação, vai ter direito ao salário de maternidade. Ela entrou no 9º mês de gestação,
vai ter direito ao salário maternidade. E se for doméstica? Também. E se for avulsa? Também. Também. Agora, se ela for individual, tem que pagar 10 meses. E aí que dá um monte de enrosco, porque muita gente pode contratar a filha, a própria mulher, e não é fraude. Ah, tem muita gente que fala, isso é fraude previdenciária. Fraude é o que é contra a lex. Eu posso contratar minha mulher como minha funcionária? Eu posso contratar minha filha como minha funcionária? Sim ou não? Sim. A hora que eu quiser contratar? Tem alguma lei que me impeça de contratar um... Contratei no 9º mês de gestação, e daí? Posso? E depois eu posso mandar ela embora? Entenderam? Posso contratar ela com salário de 20 mil reais? Posso ou não? Aí, fraude previdenciária. Cadê a fraude? Para ter fraude tem que ter uma oposição à lei. Cadê? Não tem. Ah, mas é imoral. Depende do seu conceito. Bom, individual e facultativa 10 meses. Individual e facultativa 10 meses de pagamento, carência mesmo. A especial não. A especial ela tem que provar o quê, já que ela não contribui? 10 meses de trabalho. Rural? Ela pode ser pescadora? Cuidado. Tá? Como segurada especial. Então não fale rural, não. Como segurada especial. Aqui um julgado legal, para quem quiser anotar, a questão do boia fria. O boia fria, qual é a qualificação do boia fria como segurado? Vocês lembram? Boia fria é individual. Então ele teria que pagar quantas? 10. Mas tem decisão do STJ flexibilizando isso. Então só anotar aí, ó. Tá? RESP 1309137. RESP 1309137. Aqui, a Lei 13.301, que é a MP 712, que foi convertida, disciplina o novo regramento sobre adoção e as medidas de vigilância à saúde, que é uma gente, isso aqui dá vontade até de matar, que é a questão técnica do Aedes aegypti e a questão das crianças que nasciam ou nascem com hidrocefalia, tá? E aí vai pagar lá um valor para essas crianças aí, para essas mães aí, por conta desse tratamento aí, né? Já existe? Já tinha antes, então meio que choveu no molhado, né? É só para falar que fez, como deu aquele boom da época, vamos fazer uma lei, mas não dá para entender, não. Vamos lá. Aumenta para 180 dias, mas, em regra, essa mãe vai ficar com essa criança. Adiantou? Nesse caso aqui seria melhor o quê? A regulação da tese que eu criei anos atrás do auxílio doença parental. Se adequaria muito mais, porque essa mãe vai ficar com essa criança até essa criança morrer. Sim ou não? Ou você vai, 180 dias, seu filho com hidrocefalia, lá, vegetando, você fala, agora eu vou voltar a trabalhar. O Brasil é tosco. Dá auxílio doença parental para aquela mãe ficar em benefício previdenciário, porque a criança precisa dela 24 horas por dia. Quem já tomou conta de algum ente querido sabe que você perde a vida, você fica tomando conta da pessoa o resto da vida lá, até a pessoa morrer, ou até se arrumar alguém que faça isso. Tem alguém aqui na sala que... Não? Não é? Normalmente a gente fica doente igual ele. Igual a pessoa que está doente. Beleza? Salário família.
Não dá nem para ser chamado de benefício previdenciário. Uma coisa criada aí com base na integração familiar internacional, que é os países mais envolvidos no mundo pagam uma grana para pessoas de baixa renda que têm prole, para aquela pessoa poder sobreviver. Então, assim, você pega países desenvolvidos como, sei lá, Suíça, você vive de filho, você não precisa trabalhar. Inglaterra, vive de filho, você não precisa trabalhar. Você tem o mínimo necessário, tem uma casa, tal, papá, apertadas as coisas, mas você consegue viver. Aqui no Brasil, não. É uma merreca. Não chega, eu não lembro mais o valor. Dá uma olhada aí. Eu não lembro mais o valor. Dá uma olhada aí, o Rodrigo, o Alex, na internet. Mas não chega a R$30, se não me falha a memória, ou R$31. É uma mixaria. É, 31 os quebrado, né? Mas varia aí, então, e ganha por mês. Então, dá para fazer o quê? Não, e nesse caso aqui, nenhum advogado entra pedindo o salário família. Quando que a gente pede salário família? Na ação trabalhista, aí eu entro pedindo o valor do salário família que eventualmente deixou de ser pago naquele período. Porque normalmente ele é pago igual o salário maternidade. Ele é pago através das empresas, e a empresa, ao contribuir para o INSS, ela desconta o valor do salário maternidade. De quanto a quanto? De 867 a 1.319 é quanto? 1.319 é quanto? Não, é qual o valor? 31,71. Então, se a pessoa ganhar de 867 a 1.319 é 31,71 de salário família por criança, né? Aí de 1.300 e... Não, ali 1.319,18. é 45, aí é uma cota. Se tiver mais um filho, aí é 31,71. Aqui? É, se for duas cotas. Não, peraí, daqui, deixa eu ver aqui mais fora. 45. Uma cota. Se tiver um filho, é abaixo. Vamos lá. De 877 a 1.319,18, ele ganha R$45. Tá? Se ele tiver 2 filhos, vai para 32 e uns quebrados. Quer dizer... benefício, não dá nem para falar que é previdenciário, né? Alguém já fez? Imaginou se cobrando 30% de R$40? Ah, não, Carlos, está atrasado. 1 ano. R$500 vai para ela, 30% para você. Vale nem o tempo que você vai sentar no computador para redigir a peça, vale? Não. Tá? Mas é benefício previdenciário devido ao empregado ou trabalhador avulso, de acordo com o número de filhos ou equiparados. Tá? Até 14 anos, se for inválido, para sempre. Então, aqui no Brasil não tem essa. Aquela família tem um monte de filho que ela vive de salário família. Não. Aqui no Brasil, não. Não rola. A empresa tem que guardar a documentação por 10 anos, comprovante de pagamento e certidões correspondentes, não incorpora no salário, porque é benefício previdenciário. Tranquilo? Bem difícil, né? Presposto, qualidade segurada, ter filho equiparado até 14 anos ou inválido, o valor é calculado com base em cotas, na proporção do número de respectivos filhos. A partir da apresentação dos documentos começa a pagar, duração pela morte do segurado, ou se o filho atingir 14 anos. Carência? Não tem. Se tivesse também... Carência, 2 anos. Beleza? Pronto. Pensão por morte. Benefício previdenciário devido aos dependentes em decorrência do
óbito do segurado. Então, nem me pergunte, a pessoa tem que estar morta mesmo? Não. Ela pode estar morta ou ter uma declaração de ausência que pode ser dada pelo Poder Judiciário depois de 6 meses. Mas tem que provar. Né? E se a pessoa aparecer, pensão por morte, cancelada, e aquela pessoa que recebeu não tem que devolver nada, porque ela estava amparada em decisão judicial. Beleza. Dependente de qualquer tipo de segurado, ordem de pagamento pelas classes. Primeira, segunda e terceira. Como é que é a regra mesmo das classes? Quem lembra? Classe superior elimina a classe inferior. Então, se tiver dependente de primeira classe, o que acontece com a segunda e com a terceira? E se tiver de segunda? Ah, tá. Então, vamos lá. Beleza. Então, classe superior elimina a classe inferior. Dependente de mesma classe concorrem em igualdade de condições. Se for concubinato, e vocês, creio eu, que estudaram, isso eu já dei quando eu dei dependente, tem um tema no Supremo Tribunal Federal que está aguardando o julgamento para decidir se o amante tem ou não tem direito. Poder Judiciário de São Paulo, em muitos casos, fala o quê? O amante tem. E outra parte do Poder Judiciário fala o quê? Amante? Não. O INSS vai negar, mas a matéria vai ficar sobrestada porque agora tem tema. E quando tem tema, tem repercussão geral. E quando tem repercussão geral, o que acontece com os processos? Sobrestam. Tá? Então, isso foi dado lá atrás. Beleza? Aqui, tranquilo? Mas, então, a morte é o evento inexorável, não tem jeito. Né? E aí tem alguns tipos de morte. Morte natural, configurada quando o cérebro para de funcionar. Tá? Enquanto o cérebro funciona, tem vida. Acidentária, em virtude de uma doença, um acidente laboral. E a presumida, normalmente dada por decisão judicial. Tudo bem? Tranquilo? Particularidades da pensão por morte. A pensão por morte é paga a partir do quê? Do óbito, quando pedida em até 90 dias. Então, pronto. Pensão por morte é paga do óbito. Quando? Requerida em até 90 dias. E se pedir depois de 90 dias? Da data do requerimento, da DER. Simples assim. Tranquilo? Então, você tem 90 dias para pedir a pensão por morte. Passou disso, vai pagar do requerimento. Professor, ele é menor. Para o INSS, a partir dos 16 anos, a pessoa já pode pedir pensão por morte. Embora eu não acredite nisso, porque a pessoa é relativamente capaz. O INSS entende que ela é absolutamente capaz. Aí dá para você entrar na justiça e discutir isso. Tudo bem? Mas, fora isso, a princípio, se é menor, não corre prescrição. Ah, ela tem 10 anos, não pediu ainda. Vai pedir. Ah, o pai morreu faz 8 anos. Vai receber os 8 anos. Bom, vamos lá. Pensão por morte já foi benefícios variados, tá? Ela começou em 50% e mais 10% por cota de dependente. Aí depois ela foi no importe de 80%, de 91 a 95. Lembra disso, Elismar? Tinha ação? Tinha, né? Isso aqui é uma das maiores ações e um dos maiores absurdos da minha vida que eu já vi. Aqui, olha o que aconteceu. A pensão por morte era de 80%. Tudo bem? O que aconteceu? Veio a lei e majorou a pensão por morte para 100%. O que os advogados fizeram? Entraram judicialmente pedindo o quê? Para aumentar a pensão por morte de 80% para 100%. Retroação benéfica da lei. Tranquilo? Ganhou em todos. Ganhava no GEF, ganha em todo lugar. TRF, ganhando. A matéria subiu para o Supremo, 2 REs,
417-867, 415-454. Um advogado famoso que é professor foi defender, eu não vou falar o nome, entendeu? E ele só bateu na questão da retroação benéfica da lei e esqueceu o quê? A fonte de custeio. Nenhum benefício será criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. O que o Supremo falou? Isso que eu falei aqui, ó. Toma, lembra? Meu, desceu igual um raio. Olha o que aconteceu. Isso eu nunca vi acontecer. O Rodrigo tinha ganho, por exemplo, um processo de pensão por morte. O processo tinha transitado no JEF. Transitado. Ou seja, imutável. Veio, o JEF levantou o processo, destransitou. O Osmar é verdade. O Osmar tinha processo. Destransitou. Aqui em São Paulo aconteceu isso. Destransitou e falou que você não tinha direito. E os advogados não fizeram nada na época, porque era tudo novo, o direito previdenciário era super novo, os caras, meu Deus, mas destransitou, já viram isso? GF de São Paulo. Quantos processos você tinha, Lismar? Uns 300 processos. Mas tinha gente com 2.000, 5.000, 10.000 processos. Já tinha gente recebendo em tutela. Mas aí, é o correto, o que eles deviam ter feito? Transitou em julgado? Continua pagando, vou entrar com a rescisória por decisão da Suprema Corte superveniente, e aí, ok. Não, mas destransitar por mero despacho ordinatório é uma loucura. Não, São Paulo é foda. Os caras reclamam, a gente foi lá no Piauí, os caras falam, não, o Jeff aqui é ruim. Eu falei, vocês não conhecem São Paulo, gente. Passa uma temporada em São Paulo. A gente foi lá para Maceió, lá, sei lá onde eu fui lá, Maceió lá, é que o Jeff vai conhecer São Paulo. Os caras acham que São Paulo é o pior Jeff do Brasil. Os caras não têm noção do que é isso aqui. São Paulo. Destrânsito. Nem sei se a palavra existe, a gente criou agora. Para lembrar a desaposentação.